Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Olá, mais uma vez, meu povo! Estamos aqui para mais uma Anatoaula, aqui no seu canal de anatomia, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha aqui do canal. E como de costume, vou deixar para vocês aqui todos os nossos canais de comunicação, nossas redes sociais, para você interagir, mandar perguntas, mandar dúvidas, elogios. Fique à vontade aí para você interagir conosco aqui no nosso Anatocast, beleza? Ei, aproveitando, você que está chegando agora pela primeira vez, ou que já assiste aqui as nossas aulas, mas que ainda não segue, dá uma forcinha aí pro canal. Vai aí embaixo, se inscreve no nosso canal do Anatocast, ativa o sininho das notificações e vai acompanhando aí as atualizações que o nosso canal vai deixando aqui para vocês, tá? Aproveita, vai aí também, deixa seu comentário, divulga para os seus colegas, para quem gosta de anatomia, para que a gente possa aí ir crescendo cada vez mais aqui o nosso canal e trazendo conteúdos de anatomia para todos vocês, tá joia? Vamos nessa com a aulinha de hoje. Olha só, a nossa aula de hoje, a gente vai lidar de novo com um episódio que a gente viu também lá no nosso podcast, no episódio do número 19 do nosso podcast, que foi trabalhado ali na terceira temporada, o episódio número 5, onde a gente estava falando sobre músculos dos membros inferiores, e nessa aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre os músculos do pé, tanto da região dorsal como da região da planta do nosso pé, tá joia? Aproveitando, viu, quem não conhece ainda o nosso podcast, aproveita. Vai aí depois em qualquer uma dessas plataformas de tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Castbox, enfim, vai aí, acessa essas plataformas, assina o feed lá do Anatocast, que você vai ficar recebendo todas as novidades, atualizações que a gente já tem aí dos nossos podcasts para vocês de anatomia humana, tá já? Quem não me conhece ainda, mais uma vez, muito prazer, seja muito bem-vindo. Sou o professor Vitor Caiafo, sou professor aqui de anatomia humana da Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Caruaru, aqui no campus do Agreste, interior de Pernambuco. Tá joia? Vem com a gente, vamos para mais uma aulinha aqui do nosso Anatocast. Olha só, nessa aulinha de músculos do pé, a gente vai ter como principais objetivos identificar nome e localização desses músculos que se encontram no nosso pé, as fixações proximais e distais desses músculos, os principais movimentos realizados e o nervo. Quem é o nervo que leva o impulso nervoso, o impulso elétrico, para que aquele músculo possa, então, se contrair e realizar o seu movimento principal. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Com relação aos músculos do pé, como a gente acabou de comentar, nós temos duas regiões dos músculos do pé. Temos a região do dorso do pé, ou região dorsal, que é essa parte de cima do nosso pé. Algumas pessoas chamam isso popularmente de peito do pé, né? Aqui em cima, nessa região do dorso do pé, nós temos dois músculos que compreendem essa região. E a gente vai comentar sobre eles daqui a pouco. Chama-se músculo extensor curto do hálux, extensor curto dos dedos. A gente vai detalhar eles daqui a pouquinho, mais à frente, tá joia? E a gente tem uma outra região do pé, que é na região de baixo, da planta do nosso pé. Algumas pessoas chamam de sola do pé, né? Não existe sola em anatomia não, tá joia? A gente chama de planta. Nessa região plantar do pé, nós temos um grupo aí de aproximadamente 10 músculos que formam essa região da camada da planta do pé, e esses músculos são subdivididos em camadas musculares. A gente tem a primeira, que é a mais superficial, depois vai aprofundando a segunda, a terceira e a quarta camada, compreende aí uma série de músculos. Tenham calma, que a gente vai passar devagarinho por cada camada dessa, por cada músculo, explicando de onde ele vem, para onde ele vai, o que é que ele faz, que é o nervo que inerva cada um desses músculos. Então, com calma, a gente vai passar devagarinho por todas essas regiões agora. Né? Então, vamos começar pela região do dorso do nosso pé. Na região dorsal do nosso pé, nós temos dois músculos principais, e um deles chama-se músculo extensor curto do hálux. O próprio nome já nos dá uma ideia do que esse músculo vai fazer, o que ele ativado, o que ele executa de movimento. A gente já está vendo que ele vai fazer extensão do hálux, porque o nome dele é extensor curto do hálux. Mas ele também faz outras coisas, além de puramente extensão do hálux, tá já? Mas vamos lá. De onde esse músculo vem? Olha só, esse músculo extensor curto do hálux se fixa aqui, ó, no osso do calcâneo. No osso do calcâneo, que é um dos ossos do nosso taço. Na verdade, o maior osso do nosso taço. Então, o músculo extensor curto do hálux se fixa no osso calcâneo e vai se fixar no hálux, ó. Na verdade, na base da falange proximal do hálux. E também uma parte na aponeurose do osso do nosso pé. Tá até errado aqui, viu? Aqui é um U. Aponeurose dorsal. Então ele se fixa parte na aponeurose dorsal, que é um conjunto fibroso, né? Uma membrana fibrosa nessa região do dorso do pé,
e principalmente aqui na base, na falange proximal, tá? Na falange proximal do dedo do hálux. Tá? Esse músculo, como ação principal, a gente já está vendo que o nome dele nos dá essa ideia, é realizar a extensão do hálux, ou a dorsiflexão do hálux, que é flexionar o hálux para cima, trazer o hálux para cima. Okay? Suponha que aqui seja o meu pé, é trazer o hálux para cima, ou seja, fazendo um movimento de extensão ou de flexão dorsal. É um tracionamento do hálux para a região do dorso do pé. Esse movimento chama-se dorsiflexão do hálux ou puramente extensão do dedo do hálux na região do próprio pé. E o músculo extensor curto do hálux realiza então o movimento de dorsiflexão ou extensão do próprio hálux, tá certo? E quem é que inerva esse músculo? Olha só, o músculo extensor curto do hálux é inervado, na verdade, por um nervo que é oriundo lá daquela subdivisão do nervo isquiático lá em cima. Ei, a gente já viu, e daqui a pouco vai ter uma aula específica aqui só sobre inervação dos músculos do pé, mas o nervo isquiático que parte lá do plexo lombosacral, das raízes ali aproximadamente de L3, L4, até S3 ou S4, ele vem descendo pela região posterior do quadril, passa pela região posterior da coxa, e no final da região posterior da coxa, normalmente ele se bifurca em dois nervos. Um tibial, que segue posteriormente pela perna, e um fibular comum. Esse nervo fibular comum curva na articulação do joelho, e logo em seguida se bifurca em dois ramos. Um nervo que vai descer pelo nervo fibular, pela região mais fibular da perna, mais profundamente na nossa perna, chama-se nervo fibular profundo. E o outro que é o fibular superficial, que vem pela região mais superficial e lateral da nossa perna. Esse nervo profundo, ele vem descendo pela região anterior da perna, e quando chega na região do dorso do pé, esse nervo fibular profundo forma um nervo, ou ele muda de nome, na verdade, e passa a ser chamado aqui agora de nervo dorsal do pé. É um nervo que vai inervar os músculos da região do dorso do pé. Chama-se nervo dorsal do pé. Nervo dorsal do pé, que nada mais é do que uma continuação do nervo fibular profundo, agora no dorso do pé. O nervo fibular profundo fica mais restrito à região profunda da perna, da região anterior da perna. No pé, esse nervo passa a ser chamado de nervo dorsal do pé, e é ele que inerva o músculo do curto do hálux. Beleza? Tranquilo? Próximo músculo, extensor curto dos dedos. Olha como o nome dele já está dizendo. Extensor curto dos dedos. Ele vai para mais de um dedo. Ele é, de novo, um músculo uti ou policaudado. Ou seja, ele tem vários tendões de fixação distal. Ele tem vários tendões de inserção, como algumas pessoas. Esse músculo extensor curto dos dedos se fixa proximalmente no osso do calcâneo, aqui ó, posteriormente, no osso do calcâneo, e vem se fixar ó, na aponeurose do dorso do pé e também ó, nas falanges médias do até o quarto dedo. Das falanges médias do segundo ao quarto dedo. O que é que ele vai fazer? O próprio nome já nos sugere. Ele vai tracionar os dedos para a região dorsal. Ele vai fazer uma extensão do segundo ao quinto dedo, ou, como algumas pessoas costumam chamar, uma dorsiflexão do segundo ao quarto dedo. Ou seja, vai tracionar esses dedos aqui, ó, essas articulações interfalangianas aqui dos dedos, no sentido superior, ou seja, no sentido do dorso do pé. Uma dorsiflexão ou numa pura extensão dos dedos do segundo ao quarto, que é exatamente os pontos que ele se fixa. Esse é o músculo extensor curto dos dedos. E esse músculo é inervado por quem? Nessa região do dorso do pé, inervado pelo nervo dorsal do pé, que de novo a gente já viu no slide passado, ou seja, o músculo passado, que é uma continuação do nervo fibular. Esse nervo fibular profundo no pé, e continua com a denominação de nervo dorsal do pé. Esses são os dois músculos do compartimento do dorso do pé. Agora a gente vai passar para a região da planta do pé. Agora a gente vai para a região da planta, da região de baixo do pé. E a gente viu lá no começo da aulinha que essa região da planta do pé, ela é subdividida em 4 camadas. E a gente vai passar devagar por cada uma dessas camadas. Começando pela primeira, que é a camada mais inferior de todas. É como se fosse a camada que fica mais próximo do solo. Mais próximo do solo, que é a camada mais superficial. Nessa região plantar, na primeira camada, nós temos 3 músculos. O primeiro deles, é o nome dele, chama-se músculo abdutor do hálux. Já é de se imaginar que ele vai realizar a abdução do primeiro dedo do pé. A abdução do dedo do hálux. Esse músculo se fixa aqui, ó,
no osso do calcâneo, tá vendo? Na tuberosidade calcânea, ó. Numa aponeurose, ou seja, no conjunto de tecido conjuntivo fibroso da planta do pé, na aponeurose da planta do pé, e também na camada aqui, ó, superficial do retináculo dos flexores. Retináculo dos flexores é uma membrana de tecido fibroso que ajuda ali a manter os tendões dos músculos flexores próximos da planta do pé, facilitando o deslizamento e a contração dos músculos flexores. Essa camada de tecido conjuntivo fibroso é parte da origem, é parte da fixação proximal, músculo abdutor do hálux. Esse músculo segue seu trajeto mais medialmente no pé e vai se fixar, olha, na falange proximal do hálux. Na falange proximal do hálux. O que é que você acha que esse músculo executa de movimento? O próprio nome já nos diz. Ele realiza, suponha que aqui seja o nosso pé, a abdução do hálux. Ele realiza a abdução do dedo do hálux, ou seja, o primeiro dedo do pé. A abdução do hálux, o nome dele é o do hálux. Achou? Bom, e quem é que inerva esse músculo? Agora preste atenção. O nervo tibial, que é uma das segmentações do nervo isquiático, esse nervo tibial, quando desce, ele vem pela região posterior da perna, atravessa o tornozelo, na planta do pé, esse nervo tibial se bifurca em dois fascículos nervosos, em dois feixes nervosos. Um chamado nervo plantar medial e o outro chamado nervo plantar lateral. Olha aqui, ó, o nervo na planta do pé se bifurcando, ó, no nervo plantar medial, nervo plantar lateral. Esse músculo abdutor do hálux está bem aqui, ó, do lado medial. E aí ele é inervado pelo nervo plantar medial. Nervo plantar medial é o nervo que leva, então, o impulso elétrico, o impulso nervoso do músculo abdutor. Tá joia aí? Esse é o primeiro músculo da primeira camada da nossa. O segundo músculo dessa camada, dessa primeira camada do pé, olha o nome dele, chama-se flexor curto dos dedos. Já vai entendendo que ele vai atuar sobre a flexão dos dedos. Então ele deve ser um músculo multi ou policaudado, e de fato é. Olha como ele tem vários tendões de inserção, ó, do segundo ao quinto. Esse músculo vem aqui, ó, em uma aponeurose plantar e da tuberosidade do calcâneo, ó, do osso do calcâneo, que é esse que a gente está vendo aqui. Ele desce, ele caminha pela planta do pé e vai se fixar, ó, e vai se fixar do segundo ao quinto dedo, nas falanges médias do ao quinto dedo do nosso pé. Eu coloquei 4 aqui, viu? Mas ele também pode ter uma variação de ir para o quinto do nosso pé, ok? Do segundo ao quinto ou do segundo ao quarto dedo do nosso pé é onde se fixa o músculo flexor curto dos dedos. E o que é que ele vai executar de movimento? Você já está vendo pelo próprio nome dele que ele realiza flexão do segundo ao quarto, se ele só fixar até o quarto, e do segundo ao quinto, se ele for até o quinto. Pode ocorrer uma variação na. Ele faz a flexão da articulação interfalangiana proximal do segundo ao quarto dedo do nosso pé. Esse é o músculo flexor curto. Flexor curto. É o segundo músculo da camada, da primeira camada. E a gente tem qual o nervo que leva ele? O nervo plantar medial. O mesmo nervo que inervava o músculo abdutor do hálux, inerva agora também o músculo flexor curto. Nervo plantar medial. Nervo plantar. Vamos nessa? Outro e terceiro músculo dessa primeira camada é o músculo mais lateralmente localizado na planta do nosso pé. Olha o nome dele, abdutor do quinto dedo, ou também pode ser chamado de abdutor do dedo mínimo, ou abdutor do quinto dedo, ou abdutor do dedo mínimo. O que você acha que ele vai fazer? Abdução do quinto dedo. Abdução do quinto dedo ou do dedo mínimo. Então é um músculo que se fixa, ó, na tuberosidade do calcâneo e também na aponeurose aqui, ó, na aponeurose plantar, e vai se fixar, ó, lá na falange proximal do quinto dedo. Lá na falange proximal do quinto dedo, ó. Falange proximal, um pedacinho aqui no metatarso. Okay? E na falange proximal do dedo mínimo ou do quinto dedo. Ei, quando esse músculo se contrair, abdução do quinto dedo. Abdução do quinto dedo. Esse é o movimento que o músculo abdutor do dedo mínimo ou do quinto dedo realiza. Abdução do dedo. Alguns autores afirmam que, além dessa abdução do quinto dedo, esse músculo também pode atuar um pouco na flexão do quinto dedo ou do dedo mínimo. Mas a gente vai ver daqui a pouco que o quinto dedo tem um músculo chamado só flexor do dedo mínimo, que é de fato o principal para realizar essa flexão do
Mas alguns autores relatam que o abdutor também pode ajudar nesse movimento de abdução e também de... Esse é o músculo abdutor do quinto dedo. Ei, como eu disse logo no começo sobre o abdutor do quinto dedo, ele é mais lateralmente localizado. Então, como ele é mais lateralmente localizado, ele é inervado prioritariamente pelo nervo plantar lateral. Plantar lateral é o nervo, essa ramificação aqui, ó, plantar lateral, que vai inervar o músculo abdutor do... Esses três músculos, olha, abdutor do hálux, flexor curto dos dedos e o abdutor do dedo mínimo ou do quinto dedo formam os três músculos da primeira camada da planta. Tranquilo aí, primeira camada? Vamos para mais? A gente vai entrar agora na segunda camada do pé. Só tem dois músculos. Um chamado quadrado plantar, olha o formato dele, aproximadamente quadrilátero. Ó. Aproximadamente quadrilátero. É um músculo que se fixa aproximadamente aqui, ó, no osso do calcâneo, e se fixa distalmente aqui, ó, esses tendões aqui que estão passando, ó, que é o tendão do músculo flexor longo dos dedos. Esse músculo quadrado plantar não tem uma fixação distal própria num elemento ósseo, por exemplo, no segmento ósseo, como a maioria dos outros músculos. Esse aqui se fixa nos tendões. Nos tendões desse músculo que está passando aqui, ó, que é um músculo lá da região da perna, chamado de flexor longo dos dedos. Flexor longo dos dedos. Esse músculo chama-se quadrado plantar. E esse músculo quadrado plantar atua auxiliando o flexor longo dos dedos na flexão dos dedos. E ele se insere aí do quinto ou do segundo ao quinto dedo. Ou algumas pessoas do segundo ao quarto dedo. Então esse músculo quadrado plantar auxilia o flexor longo dos dedos a realizar os movimentos de flexão dos dedos. A flexão dos dedos. Esse músculo chama-se quadrado plantar. E esse músculo é inervado por um daqueles dois ramos na planta do pé, em especial pelo plantar lateral, pelo nervo plantar lateral. Esse músculo, quadrado plantar, é inervado pelo nervo plantar lateral. É? Bom, e o outro músculo dessa segunda camada, ou os outros músculos dessa segunda camada, são os músculos chamados lumbricais, ou também lumbricoides. Ei, se você já viu as aulas da mão, a gente já viu que na mão a gente tem uns músculos chamados lumbricais, da mesma forma. Agora, no pé, na planta do pé, na segunda camada, nós temos os músculos lumbricais. São quatro, ó. 4 músculos lumbricais, ou lumbricoides, que se fixam, ok? Que se fixam aqui, ó, nos tendões do músculo flexor longo dos dedos, aqui, ó, no tendão do flexor longo dos dedos, e se inserem nas falanges, ou nas faces mediais das falanges proximais, segundo ao quinto dedo. Aqui, ó, ao quinto dedo. Localiza aqui, ó, nas falanges médias, segundo ao quinto dedo. Ou melhor, das falanges proximais, né? Segundo ao quinto dedo. Esse músculo lumbricais, ou esses músculos, os 4, né? Músculos lumbricais atuam em especial realizando a extensão das falanges médias e distais, do segundo ao quarto dedo. Ou do segundo ao quinto dedo. E a gente tem lumbricais que também podem ir apenas do segundo ao quarto, apenas do segundo ou até do segundo ao quinto dedo. Então ele faz extensão das falanges médias e distais nas articulações interfalangianas proximais e distais, do segundo ao quarto dedo, ou do segundo ao quinto dedo. Extensão das falanges médias e distais. Essa é a principal ação dos músculos lumbricais. Então esses dois músculos formam a segunda camada, o quadrado plantar e o conjunto de lumbricais. E como esses lumbricais são inervados? Qual é o nervo que vai levar o impulso elétrico até os músculos lumbricais? Agora é uma composição dos dois. Os músculos mais mediais, ou seja, os lumbricais mais próximos da linha mediana, mais medialmente localizados, são inervados pelo nervo plantar medial. Os lumbricais mais lateralmente localizados são inervados pelo nervo plantar lateral. É? Beleza aí, segunda camada? Ok. Segue para a terceira camada. A gente tem agora o primeiro músculo dessa terceira camada, chama-se músculo flexor curto do hálux. Já está uma ideia de novo do que é que ele vai realizar. O flexor curto do hálux se origina aqui, ó, dos ossos cuneiformes, 3, ali pode ter os 3 ossos cuneiformes fazer parte, e no ligamento calcâneo cuboide plantar, que é um ligamento importante da planta do pé. Esse músculo se origina, então, nesse ponto de fixação proximal e vai se fixar, ó, aqui, ó,
nos ossos sesamoides, que eventualmente a gente tem na base do osso do hálux, né, na base do primeiro metatarso, e também nessa região da falange proximal do hálux, nos ossos sesamoides e nessa falange proximal do nosso osso do hálux aqui. Como o próprio nome já nos diz, esse músculo vai executar principalmente o movimento de flexão. Principalmente o movimento de flexão da falange proximal do hálux na articulação metatarso-falangiana. Ou seja, flexão do dedo do hálux na articulação metatarso-falangiana. Essa é a principal ação do músculo flexor do hálux. E esse músculo é inervado por quê? Olha, como ele está um pouco mais medialmente localizado, ele é inervado principalmente pelo nervo plantar medial. Pelo nervo plantar medial. Mas pode ter uma contribuição do nervo plantar lateral, principalmente na porção mais lateral. Então ele normalmente pode ser inervado pelos dois. Okay? Ou somente pelo nervo plantar medial, ou por uma composição do nervo plantar medial com a parte vinda plantar lateral. Okay? A joia aí, terceira camada. Próximo músculo da terceira camada, olha o nome dele. Adutor do hálux. Ei, presta atenção nesse músculo agora. Esse músculo, diferente dos demais, é um músculo em formato aproximadamente de um Y, onde ele tem uma porção aqui, ó, uma porção mais oblíqua, uma porção mais transversa. Os dois fazem parte do músculo, essas duas porções do adutor. Como o nome já diz, deve fazer o quê? Adução. Okay? Bom, esse músculo tem essas duas fibras, viu? As fibras mais oblíquas e as fibras mais transversas. Esse músculo se fixa, ó, da terceira até a quinta articulação metatarso-falangiana, da terceira até a quinta articulação aqui, ó, metatarso-falangiana. Se fixa também no ligamento metatarsal transverso, são os ligamentos que ficam aqui, ó, os metatarsos mais profundamente, ligamento metatarso transverso profundo. Tudo isso tem a ver com as fibras transversas, da porção transversa do adutor do hálux. A porção mais oblíqua está aí, ó, se fixa no osso cuboide, no osso cuneiforme lateral, também do segundo até o quarto metatarso. Esses são os pontos de fixação principais, tanto fixação proximal da porção oblíqua, como também da porção transversa do músculo adutor do hálux. E esse músculo se fixa distalmente, ou seja, lá no hálux, na falange proximal do hálux, para poder tracionar o hálux para o movimento de adução. Então, todas as duas, ó, tanto a porção oblíqua como a porção transversa, aqui, ó, na falange proximal do hálux. E a fixação aqui faz com que, quando essas duas porções se contraiam, tracionam, realizam a adução do hálux. Há alguns autores que ainda referem que, além da adução do hálux, esse músculo também pode ajudar na flexão. Embora o hálux, a gente acabou de ver que ele tem um músculo chamado flexor curto do hálux. Tá? Embora ele tenha um músculo flexor curto do hálux, principalmente para realizar flexão, o músculo adutor também pode ajudar parcialmente nessa flexão do hálux. Tá? E como esse músculo é inervado? Esse músculo é inervado em especial pelo nervo plantar lateral. Grande parte dele é inervado pelo nervo plantar lateral. Tá joia? Tranquilos? Aqui está errado um pouquinho o termo, mas é o nervo plantar lateral que inerva. Aqui não são músculos interósseos, viu? Ainda é do músculo adutor do nosso hálux. Tá joia? Bom, saindo, ou não, melhor, nem saindo ainda, viu? Ainda estamos na terceira camada, e a terceira camada a gente tem o terceiro músculo. Tem 3 músculos nessa terceira camada. A gente viu o flexor curto do hálux, a gente viu agora o adutor do hálux, e agora a gente vai para o flexor do dedo mínimo, ou flexor do quinto dedo. Esse é mais lateralmente localizado na região da planta do pé. Olha ele aqui, ó, bem lateralmente localizado. Se origina aqui, ó, na base do quinto metatarso, e se fixa aqui, ó, na base da falange proximal do quinto dedo. Quando esse músculo se contrair, vai realizar o movimento cujo nome do músculo já nos indica. Flexor do quinto dedo ou do dedo mínimo vai realizar flexão do quinto dedo, ou flexão da falange proximal do dedo mínimo. Okay? Quando essas fibras se contraírem, ele vai tracionar o dedo aqui para fazer uma flexão do dedo ou do dedo mínimo. Tá certo? Bom, e como esse músculo é então inervado? Como ele também é mais lateralmente localizado, pelo nervo plantar lateral. Que vai inervar o músculo flexor curto ou flexor
Esses são os 3 músculos da terceira camada. Flexor curto do hálux, adutor do hálux, flexor do dedo mínimo, ou do quinto dedo. Agora a gente vai aprofundar ainda mais e vai para a última camada da planta do pé, que são os músculos interósseos. A gente tem 2 grupos de músculos interósseos. Uns interósseos chamados plantares, de 3, ó. 3 músculos interósseos plantares que se originam aqui, ó. Nessas faces aqui, ó, mediais, tá vendo? Ó, na borda medial do terceiro, do quarto e do metatarso. Na borda ou na face medial do terceiro, do quarto e do quinto metatarso. E esses músculos se fixam aqui, ó, nas falanges proximais, ó. Nas falanges proximais do terceiro, do quarto e do terceiro, do quarto e do quinto dedo. Esses músculos interósseos plantares, quando se contraem, promovem prioritariamente o movimento de adução. Adução do terceiro, do quarto e do quinto dedo. Ó, vai puxar todo mundo para cá, ó. Adução do terceiro, do quarto e do dedo. Okay? Os interósseos plantares realizam principalmente a adução do terceiro, do quarto e do quinto dedo. E também pode participar dos movimentos aqui, ó, pequenos, dos movimentos de flexão da articulação aqui falangiana proximal ou metatarso falangiano do terceiro até o quinto dedo. Lembrando que tem outros músculos prioritários para esse movimento. Interósseos plantares são prioritariamente para adução do quinto dedo, do pé, viu? E como esses músculos são inervados pelo nervo plantar lateral. Pelo nervo plantar lateral. Vocês estão notando que a maioria dos músculos da planta do pé são inervados pelo nervo plantar lateral. A maioria. Mais mediais é. Bom, e o outro conjunto de músculos dessa região plantar, da última camada da planta do pé, são os interósseos dorsais, que na verdade são em números de 4. 4 interósseos dorsais. Esses interósseos dorsais se originam aí, ó, nas faces mediais e laterais até o quarto metatarso ou até o quinto metatarso. Okay? Então se origina aqui, ó, segundo, do terceiro e quarto, e do quarto e quinto metatarsos, nas bordas ou nas faces aí, ó, mediais e laterais até o quinto metatarso. Esses músculos se fixam, de novo, na base das falanges proximais do segundo ao quarto ou até mesmo ao quinto dedo. E esses músculos fazem, sabe o quê? Os interósseos dorsais, olha, os plantares, a gente acabou de ver que fazia adução. Os interósseos dorsais vão realizar prioritariamente a abdução. Segundo, do terceiro e do quarto dedo. Pode ser do quinto também, mas o dedo normalmente já tem, o quinto dedo tem um abdutor. Tem um abdutor do quinto dedo, que a gente viu lá na primeira camada, para fazer a abdução do dedo. Então, normalmente, esses interósseos dorsais é para fazer a abdução do segundo ao quinto dedo. Do quinto dedo são os interósseos dorsais. A principal função deles é realizar a abdução ao quinto dedo. E como esses músculos interósseos dorsais são inervados? De novo, pelos nervos ou pelo nervo plantar lateral. Que é essa subdivisão aqui do nervo tibial, quando chega na planta do pé, forma o nervo plantar lateral e o nervo plantar medial. A maioria dos músculos da planta do pé são inervados pelo nervo plantar lateral. Tá joia? Ok? Então, mais uma vez, ó, os músculos mais mediais aqui, ó, abdutor do hálux, flexor curto do hálux e aqui, ó, adutor do hálux. Okay? Os músculos intermediários ou centrais, a gente tem aqui, ó, o flexor curto dos dedos, quadrado plantar, ok? Os lumbricais, os interósseos plantares e os interósseos dorsais. Eu estou mostrando isso aqui porque alguns autores costumam dividir músculos do pé não em camadas, como a gente viu aqui agora, mas em regiões. E aí, quem já viu em regiões, ele faz essa subdivisão. E tem os músculos mais laterais, que são o abdutor do quinto dedo e o flexor do quinto dedo ou do dedo mínimo. Esses são os mais do compartimento laterais aí, da lateral da planta. Então, vocês podem encontrar essa subdivisão dos músculos em camadas ou assim, a planta do pé. Beleza? Então, olha só, mais uma vez aqui as nossas referências principais, né? E aqui algumas referências complementares, inclusive colegas aqui. Tem aqui o endereço para vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Para a gente aulinhas e forçarem um pouco mais esse aprendizado. E mais uma vez, olha só, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa aula. Aproveita, vai aí mais uma vez, se você não seguiu ainda, segue o nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário aí para que a gente possa interagir, tá joia? E mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado conosco
nessa anatoaula de hoje, aqui no seu canal, olha só, AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.